Olá pessoal, eu havia prometido a vocês que nós daríamos início às nossas aulas de espanhol essa semana para as turmas mais avançadas. Vocês sabem da dificuldade que eu estou tendo, né? Porque fomos pegos mais ou menos de surpresa e toda a dificuldade técnica, preparar esses slides, tudo isso demora um pouco de tempo e vocês acabaram sendo um pouco prejudicados porque eu dei prioridade às aulas de inglês, a maioria faz inglês. Mas devagarzinho a gente está conseguindo organizar as coisas. Eu também pretendo fazer transmissão da aula de espanhol ao vivo. Vou ver como farei isso, né? Vou ver o dia mais conveniente, o horário mais conveniente. E lembrando, toda vez que essas transmissões são feitas ao vivo, a aula também fica armazenada lá no YouTube. Então, se ficando armazenada, mesmo que você não consiga assistir no horário em que está sendo transmitido ao vivo, você pode entrar lá depois no YouTube e assistir a aula. Hoje, né, a matéria que nós vamos falar é sobre esse tipo de verbos, verbos de cambio. Verbos de cambio são verbos que indicam mudança. Então, na verdade, será uma sequência de aulas falando sobre esses verbos. E hoje nós vamos falar sobre o verbo poner-se, o verbo quedar-se. Na verdade, a sequência de aulas envolve o verbo volver-se, convertir-se em, hacer-se e llegar a ser. Olha, reparem que esses verbos estão com um C aqui, né? Poner-se, quedar-se, volver-se, hacer-se, convertir-se. Na verdade, esses são chamados verbos reflexivos. Ou seja, nesses verbos reflexivos, esse pronome já faz parte do próprio verbo, ou seja, quem se põe é a própria pessoa, ou seja, a ação é praticada pela mesma pessoa que sofre a ação, ela pratica a ação. Então, por isso, não está escrito poner, nem quedar, aqui nesse momento é poner-se, quedar-se, volver-se, convertir-se, hacer-se, ok? Então vamos ao nosso primeiro slide aí para fazer um comentário. Então reparem que o verbo poner-se vem acompanhando um adjetivo. Reparem o adjetivo vindo logo após o verbo poner-se, né, dá a ideia, né, de que você fica, como eu falo assim, eu fico nervoso toda vez que eu vou ao dentista. É o que essa frase está dizendo. Me pongo nervioso quando vou al dentista. Me pongo do verbo poner, né? Olha, me pongo, eu me ponho, né? No português seria assim, né? Pongo em espanhol. Me pongo nervioso, meio bem, né? Me pongo nervioso quando vou al dentista. E olha só, se puso rojo também é verbo poner, ó. Ele se pôs, né? Ficou, né? Puso, é verbo irregular, né? Ele se pôs rojo. Vermelho, se puso rojo al subir-se al escenário. Ele ficou nervoso, né? Se pôs nervoso, se você traduzir ao pé da letra, ninguém fala dessa maneira em português, mas ele ficou vermelho, desculpa, eu falei nervoso, mas vermelho, ao subir ao palco, ao escenário, né? Ele subiu ao palco e ficou nervioso, se puso rojo ou se puso nervioso, né? Como aqui em cima, né? Puso rojo al subir-se al escenário. Bom, e aqui nós temos o verbo quedar-se também antes do adjetivo. Também com a mesma ideia, né, de alguém ficar de alguma maneira. Quedar-se, o verbo quedar é bem usado, está bastante usado em espanhol nessas hipóteses de dizer que alguém ficou de alguma maneira. Então, olha só. Mi padre se ha quedado calvo. Pelado, né? Nós já falamos sobre isso, né? Careca, né? Mi padre se ha quedado calvo. Meu pai ficou careca. Não é, o meu pai já é careca também, né? Você já conhece, né? José se quedou em paro há um mês. O José ficou desempregado, perdeu o emprego, ficou de paro, quedou-se em paro há um mês. Repare que os acentos aí são diferentes do português. Quem meus alunos sabe, monossílabo não leva acento. A palavra mês não leva acento aqui, com exceção daqueles poucos monossílabos que são acentuados por uma questão de diferenciação da palavra que pode ter mais de um significado. Então, José
se quedó em paro hace um mês. Então vamos repetir comigo aí, né? Eu não estou vendo vocês, mas nada impede que vocês repitam. Me pongo nervioso quando voy al dentista. Se puso rojo al subirse al escenario. Mi padre se ha quedado calvo y José se quedó en paro hace un mes. Ok? Então vamos ao nosso próximo quadro. Bom, aqui eu já deixei um exercício para vocês fazerem em casa. Né? Tarea. Me pongo triste siempre que muere alguien. Me pongo triste siempre que muere alguien. Vamos repetir comigo, hein? Me pongo triste siempre que muere alguien. Essas frases todas da tarefa devem ser traduzidas e depois eu farei a correção no nosso próximo vídeo. Se pone triste cuando llueve. Se pone triste cuando llueve. Y nos ponemos alegres siempre que vemos a nuestros amigos. Então vamos repetir comigo, né? Nos ponemos alegres sempre que vemos a nuestros amigos. Então reparem, né? Ó, me pongo, se pone, ele, né? Nos ponemos, nós. Eu coloquei aqui pronomes mais utilizados na fala do dia a dia, ok? No próximo quadro, né? Continuando aí a nossa tarefa, mais algumas frases. Juan se ha quedado nervioso em su matrimonio. Então vamos repetir comigo. Juan se ha quedado nervioso em su matrimonio. A outra frase. Pedro se ha quedado enfermo em su viaje a Itália. Muita gente aconteceu isso, né? Então vamos lá, repitam. Pedro se ha quedado enfermo em su viaje a Itália. A próxima, nosotros nos hemos quedado cansados después de los ejercicios. Vamos repetir comigo. Nosotros nos hemos quedado cansados después de los ejercicios. Ok, pessoal? Então vocês têm essas duas tarefas aí para fazer em casa. Traduzam essas frases. E eu gostaria também que vocês fizessem uma frase com um desses dois verbos aí. Então escolham, por exemplo, quedar-se ou poner-se e façam uma frase e mandem para o meu e-mail vox_idiomas@yahoo.com.br para que eu possa ver se vocês criaram uma frase legal e possa corrigir e mandar a resposta para vocês. Lembrando que a resposta não é imediata, eu estou recebendo muitas mensagens de vários alunos também e eu estou respondendo aos poucos. Por favor, né, ao mandar a mensagem, coloque o seu nome que eu conheço, logicamente, para todo mundo que faz espanhol, né, para que eu possa identificar você com mais facilidade e também coloque ao lado, né, espanhol, para saber que você está fazendo a aula de espanhol, não é o aluno que faz aula nesse momento um exercício de inglês, ok? Então, vejo vocês na nossa próxima aula de espanhol. Vou tentar acrescentar sempre mais e mais aulas de espanhol ao longo dessas próximas semanas, até que a gente possa ter uma quantidade de aula razoável. Até lá!